Eu também te peço, Senhor, que o Senhor venha tirar de mim tudo aquilo que não provém de ti. O Senhor faça em minha vida somente a tua vontade e o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esta noite, Pai, aqui na tua presença. Amém. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, Senhor Jesus amado, nesse momento e nessa hora, Pai, nós entramos em Tua presença. Convidamos a Ti, Espírito Santo de Deus, e Senhor, nesta noite, Pai amado, venha de encontro sobre os nossos corações, sobre a nossa alma, nosso espírito, Deus. Pai querido, Deus amado e poderoso, juntamente com a Tua igreja, Pai, reunido com os Teus filhos, que o Senhor venha falar conosco através dos louvores, da palavra, Espírito Santo, que o Senhor venha tocar nossa alma, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer com o Teu maná dos céus. Pai querido, Deus amado e poderoso, eu apresento a Ti, Senhor meu Deus, aqueles, ó Pai, que abrem o coração para vir, Senhor, ouvir a Tua palavra, para vir ouvir, Senhor, meu Deus, os Teus louvores, para que a semana, Pai, seja mais que abençoada, mas seja cheia da Tua presença. Que o maná que venha dos céus, ó Pai, venha nos fortalecer, nos encher da Tua graça. Espírito Santo de Deus, apresentamos a Ti os hospitais, Senhor meu Deus, as UTIs, os calabouços. Apresento a Ti, Senhor meu Deus, esse bairro em Tuas mãos. Cada morador, Senhor, cada jovem, criança, Pai. Senhor Deus amado, Deus querido e poderoso, que o Senhor possa visitar também as lideranças, ó Pai, que zelam por esse bairro, Senhor Jesus. Em todos os bairros em conjunto, ó Deus, que o Senhor vai de encontro das lideranças, ó Pai, que zelam, que cuidam, Pai amado, Pai querido, que fazem o melhor, Senhor, para cada um de nós. Deus querido, Deus amado e poderoso, nessa noite, Pai, eu apresento o povo da Tua igreja em Tuas mãos. Vai visitando cada membro, Senhor, meu Deus, da Tua igreja. Vai visitando, Senhor, cada cooperador que faça a Tua obra, Senhor, neste lugar. Ah, Senhor Jesus, Deus amado e poderoso, vai de encontro naqueles que aqui não puderam estar ainda, Pai, ou que estão se preparando para vir, Senhor. Arranca os impedimentos, todo o atrapalho, toda fúria e todo o levante. Santo Espírito de Deus, vai visitando os pastores nessa noite, Pai. As portas que estão abertas para falar do Teu amor, Senhor. Vai de encontro sobre essas vidas, Pai. Que o Senhor possa dar vigor, que o Senhor possa abençoar-nos, ó Deus, para continuar fazendo a Tua vontade e o Teu querer sobre as nossas vidas, ó Deus. Que o chamado de cada um, Senhor, meu Deus, seja exercido, Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Tira os impedimentos, ó Deus, das almas se entregarem a Ti por completo, Senhor Jesus. Pai, quantos buscam a Tua face, quantos vêm, Senhor meu Deus, buscar a Tua presença, a Tua face, Senhor meu Deus, muitas das vezes só em busca de algo, mas quando recebe, Te rejeita, Senhor Jesus. Que, Senhor meu Deus, aqueles que vierem buscar, busquem a Ti, Senhor meu Deus, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem de bom para entregar, Senhor meu Deus. Quantas almas estão dispersas, Pai querido, Deus amado e poderoso, quantos estão necessitados de ser salvos, Pai. Que cada um, Senhor meu Deus, possa buscar, Senhor meu Deus, a sua salvação, não somente bens materiais, ó Pai, que venham buscar a Ti pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor entregou por nós naquela cruz, Pai. Que o Senhor possa vir de encontro nessa noite, na vida das crianças, Espírito Santo de Deus. Venha dando toda perturbação espiritual,
todo mal, Senhor, toda seta, toda arma forjada e preparada, Senhor, que tem vindo sobre a vida das crianças, ó Deus, para tirar a paz, Senhor, meu Deus, dos pais. Quantos jovens, Senhor, meu Deus, estão fazendo, Senhor, meu Deus, algo que não te agrada. Ah, Deus amado, Deus querido e poderoso, que todo mal, toda perturbação, toda fúria, todo levante, toda investida de Satanás, Pai, sobre a vida das crianças, seja lançada por terra, Pai. Que o Senhor venha tocando, Senhor, cada coração desta noite. Eu oferto a Ti, Senhor, meu Deus, esse culto desta noite. Eu oferto a Ti o pregador desta noite que vem trazer uma nave do céu sobre as nossas vidas. Apresento e oferto a Ti, Pai, a cooperadora que vai fazer a primeira parte do culto, ó Pai. Que cada um de nós possamos entregar a Ti o melhor nesta noite. E em todos os dias, Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós formos, ó Pai, nós possamos ser, Senhor, um canal de bênção em Tuas mãos. Ser, Papai, a luz no meio das trevas. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento de irmão com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis 4. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vá, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios não são poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre o teu filho, desça o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela o enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse: ele vai, vende azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Amém? Pelo que eu entendi nessa palavra, é que tudo que devemos assim fazer, devemos ficar de boca calada, não comentar, não falar nada com ninguém, porque ninguém vai querer que você seja abençoado. Aqui no caso da viúva, ela pediu as vasilhas para os vizinhos. Vocês acham que se ela voltasse para quem quer Eliseu emprestar, não ia, né? Porque ninguém quer ver você abençoado. Né? Por isso que ela foi abençoada, porque ela não comentou. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluias.
Glória a Deus, aleluias. O culto hoje vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo e prazer e alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória. Eu vou cantar no céu. O homem que viveu na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida e aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem fé são Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. A doença sai, a tristeza sai, e o nome do Senhor vai operar. A doença sai, a tristeza sai, e o nome do Senhor vai operar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Não importa a igreja que tu és, se ao pé do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos, meu irmão será. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva-te também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus e mais ninguém. Com Jesus e mais ninguém. Amém, Deus? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Grande é o Senhor. Aleluia. Quem dizer que você deixou um carro? Glória a Deus, aleluia.
enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me no teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar, diante do seu altar. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não existe nada melhor do que a gente estar aqui, se derramar a presença do Senhor. A gente sente uma paz tão grande. É o melhor lugar para a gente estar. Quer começar a oportunidade? Quer dar a oportunidade para uma pessoa que quer contar um testemunho? Tem alguém que queira? Glória a Deus. Não tem ninguém. Quer convidar a Melanie? Vamos receber de palmas. Glória a Deus. Cumprimento aos irmãos na paz do Senhor. Amém. Igual a vereadora Maria falou, né? O melhor lugar é onde está na presença do Senhor. Ela falou para chamar para dar um testemunho. Hoje, agora, na hora que eu vinha vindo para cá, eu não estava sentindo bem, estava cansada demais, muita dor na cabeça, uma dor de cabeça muito grande. Entrei dentro do carro para vir, voltei umas 2 vezes lá dentro de casa. O inimigo não queria que a gente venha ficar na presença do Senhor. Ele sempre tem alguma coisa para atrapalhar da gente vir fazer o que Deus quer de nós, né? Irmãos, eu quero meditar na palavra antes de estar louvando. Eu quero louvar também, não precisa dar tempo, que fica em Efésios 1. Glória a Deus, aleluia. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, a palavra do Senhor: agradecemos ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, e a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo,
pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua glória, pela graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Amém? Então, que Deus, Ele deu de graça para nós. Né? Ele morreu naquela cruz lá para nos salvar, né? Para nos tirar do pecado. E Ele deu de graça, Ele não cobrou nada da gente, né? Porque que nós não possamos fazer alguma coisa para Ele, né? Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, Deus. Vencido, cheio de amargura, sem
Aleluia, Senhor Jesus. Então a gente espera, né, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, para a gente ver ele passo a passo. Eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quer convidar a irmã Abadia? Vamos receber com palmas? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu vou ler em Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: E chegando Jesus, 19 e 20, amados. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é o mandamento do Senhor. Nós que já o recebemos como Senhor e Salvador, não podemos ficar mais de braços cruzados. É o mandamento do Senhor. Nós temos que ir e evangelizar e falar do amor do Senhor e convidar também para a casa do Senhor. A gente vai convidar uma, vai duas, três, quantas vezes for necessário. Antes de convidarmos, nós vamos falar para o Espírito Santo e de encontro com aquele coração e convencê-lo da justiça, do juízo, do pecado e colocar o desejo de vir à casa do Senhor. E o resto, quem vai fazer é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Nós temos que só convidar, lançar o convite. Geralmente não virão no primeiro convite. Eu não fui no primeiro convite, nem no segundo, nem no terceiro, eu não sei nem quando foi que eu fui. Mas um dia a graça me alcançou e eu preciso transferir, falar dessa graça para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho e para aqueles que nos perseguem, joelhinho no chão e falar: Senhor, vai de encontro, tem misericórdia, tira as escamas dos olhos, converte, transforma, assim como o Senhor está fazendo na minha vida. Porque, amados, nós estamos aqui caminhando com Jesus, mas nós todos os dias precisamos pedir perdão dos nossos pecados, falhas, as fraquezas, as iniquidades, e todos os dias nós temos que pedir para o Senhor, para o Espírito Santo nos ajudar, para que nós possamos ser melhor, deixar o nosso eu, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade. Isso aí quem vai fazer é só o Espírito Santo, né? Então nós temos que convidar, trazer, porque aqui o Senhor vai usar a pastora, os membros, os discípulos, os profetas, quem Ele quiser, vai usar para falar nos corações. A pessoa vai se arrepender, vai abrir o coração, receber Jesus como Senhor e Salvador e vai se batizar, vai caminhar com Cristo, porque é necessário, porque quando Ele voltar, porque isso é certo, é fato, nós precisamos estar com Ele, senão nós não vamos morar no céu que Jesus foi preparado. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quer convidar, Mirelle? Vamos receber o palco. Amém, glória a Deus. Convidando a Carmen. Vamos receber o palco. Aleluia, glória a Deus. Antes de eu cantar, ensina a irmã. A irmã Maria tinha perguntado se alguém queria dar um testemunho e eu acabei ficando meio assim. Mas ontem, lá na nossa igreja, né, que a gente congrega, foi a ceia e lá na hora dos louvores eu estava cantando um hino, pastor, e aí eu vi uma irmã assim chorando, mas né, é normal. Você vê alguém chorando no meio de um louvor, de uma palavra, a gente mesmo chora. E aí depois ela veio falar comigo e ela falou assim: nossa, irmã, na hora que você estava cantando, eu senti uma presença de Deus tão grande. E eu fiquei envergonhada, eu comecei a olhar para você cantando e eu falei: Senhor, por que ela está cantando? Por que ela não está com raiva do Senhor? Porque essa irmã perdeu o irmão dela 3 dias antes de eu ter perdido o irmão.
E ela falou que ela estava se perguntando, né? Estava ali revoltada com Deus, porque Deus tinha permitido isso ter acontecido com o irmão dela, que o irmão dela deu um AVC, um aneurisma, algo assim. E o meu irmão, né, infelizmente tiraram a vida dele, e ela olhou e ela falou assim, por que ela está cantando? Por que ela não está com raiva? E ela começou a falar que ela ficou assim, envergonhada, e falou bem assim, é que eu sei que o senhor está com ela. E aí eu falei bem assim, irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Realmente, é só Jesus para estar com a gente numa hora dessa, para a gente estar passando por um vale. Porque os discípulos, quando Jesus mandou eles irem para o outro lado, porque logo ele iria acompanhar, eles estavam obedecendo a Jesus, mas eles enfrentaram uma tempestade enquanto eram obedientes à palavra do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, ainda que eu e você esteja obedecendo, ainda que eu e você esteja fazendo a vontade de Deus, nós ainda passamos por tempestades, irmãos. E realmente a nossa força é o Senhor, porque a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então foi isso que eu disse para ela. Eu falei bem assim, irmã, se você me viu ali forte, você pode ter certeza que você viu foi Deus mesmo, porque eu não sou forte não, mas é Jesus. E ela falou, não, eu vou buscar, porque eu sei que se Jesus está te fortalecendo, Ele pode me fortalecer também. Irmãos, eu não sei qual é o problema que você está na sua vida, mas irmãos, Jesus fortalece. Dobra teus joelhos e peça isso ao Senhor, porque Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar e Ele vai te levantar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Quero dizer para os irmãos que se sinta à vontade para dizimar e ofertar na casa do Senhor.
Deus. Cumprimenta a igreja com a paz de Jesus. Amém, irmãos? O Senhor tem falado conosco nessa noite através dos louvores. Que Ele continuará falando. Que o Senhor venha fazer com que nós venhamos sentir a presença do Pai em nossas vidas, mais ainda nessa noite. Nosso Deus está adorando, quero convidar o pregador dessa noite, quero saber para que nós possamos também já estar orando pela vida dele. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Muitas das vezes as pessoas buscam o Senhor e almejam uma plateia, né? Mas eu almejo o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Porque o que adianta você ter uma plateia, uma igreja cheia, e as pessoas entram vazias e saem vazias. Quantos caem, levanta, sai da mesma forma. E esses dias eu estava refletindo na palavra e falando com o Senhor. Negando com o Senhor, mas por que tanto cai e não vê mudança? Quando Jesus tocava, a gente não via cair, mas a gente via Ele curar, libertar, restaurar. E muitos hoje vêm e saem da mesma forma. Muitos hoje entram na igreja porque querem algo material, mas esquecem do bem espiritual que Deus. E muitas das vezes nada acontece, nada muda, porque você não vem com o propósito de mudar a tua vida para receber o que Deus tem. Mas você vem com o propósito de receber a sua bênção, o seu bem material. Mas o Senhor fala para mim dizer nessa noite, para ti que está conosco nessa live, para os irmãos que estão aqui, bens materiais irão ficar, mas a nossa casa celestial ela é eterna, para mim e para você.
cada um de vocês receber a parte do Senhor nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco. Pois é somente Ele, igreja, que pode fazer na minha e na tua vida. Nem o homem, nem a mulher pode fazer nada, mas o Senhor, Ele pode. E Ele está conosco aqui nesta noite. Convido os irmãos para colocar as mãos para o altar, para que nós venhamos abençoar mais ainda a vida do pregador. Amém? Querido Deus e maravilhoso eterno Pai, Senhor Jesus amado, nessa noite eu apresento a vida do teu filho em tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha encher da tua graça, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha derramar o fogo, Senhor meu Deus, do teu altar. Que Ele venha falar, Senhor meu Deus, a tua palavra. E encher, Senhor, a Ele, aos nossos corações do maná que vem do céu. Tira toda a timidez, papai. Tira todo medo, toda angústia e ansiedade. Em nome de Jesus, Pai. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Vamos receber o servo de Deus na nossa vida. Cumprimentos, amados irmãos, da Santa Paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui, trazendo a palavra do Senhor para esta casa. Uma casa que nós viemos uma vez, há muito tempo atrás, quando nós não estávamos firmes na igreja. E desde aquele tempo, mesmo não estando firmes, nós sentimos coisas diferentes. Sentimos a presença de Deus em verdade neste lugar, porque a presença de Deus, irmãos, não se faz com a quantidade de pessoas que estão ali, mas o teu coração quebrantado, verdadeiro, em amor a Cristo. Isso é o que importa. Não importa se aqui está transbordando de pessoas, não. Se o teu coração está em Deus, isso é o que importa. A mensagem vai entrar, vai semear no teu coração e a tua vida será transformada através disso. Eu quero deixar uma palavra para você essa noite, uma lição que está lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15, versículo 42. O sepultamento de Jesus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, vieram onde ele fora colocado, somente até aí. Irmãos, José de Arimateia. Se você procurar na Bíblia sobre José de Arimateia, apenas nos Evangelhos você vai encontrar citações sobre este homem. E como a Bíblia é um livro tão rico, de tantas histórias escritas em poucas linhas, essa é uma delas. E hoje eu quero trazer para você 3 lições para você colocar na tua vida sobre como José de Arimateia mudou uma história com uma simples ação. Primeiro, quem era José de Arimateia? Não tem muita informação, como eu disse. José de Arimateia era um membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Nada mais do que o alto escalão dos judeus, o Supremo Tribunal dos Judeus, onde eles achavam que eles eram suficientes para ditar as leis de toda a igreja. E José de Arimateia era um homem rico. Arimateia não era o seu sobrenome, era de onde ele vinha. Mas para você entender aonde eu preciso chegar, essas 3 lições que José nos ensina, eu preciso voltar um pouco
O dia em que Jesus foi até o Getsemane para orar, ali ele convidou os seus 3 discípulos, João, Pedro e Tiago. E eles foram até o Getsemane para ali orar. Jesus demonstrava uma grande agonia em teu coração. Ele até falou com os seus discípulos: meu coração está triste, meu coração está angustiado. Irmãos, orem por mim, disse Jesus aos seus discípulos. Então Jesus foi orar e ali ficaram os 3 discípulos. Neste momento, Jesus até falou com o Pai: Pai, afasta de mim este cálice, se for da tua vontade. O que Jesus quis dizer? Jesus sabia qual era o plano do Pai para a vida dele. Jesus sabia qual era o destino que o esperava. Jesus sabia o que a carne dele sofreria nas mãos dos romanos. Mas o que a carne de Jesus dizia? Jesus fuja, Jesus fuja. Mas o Espírito Santo dentro de Jesus falava: Jesus, cumpra o plano que o Pai tem para você. Por isso Jesus falou: afaste-se de mim esse cálice. Mas o Pai disse: não, este cálice é seu. E Jesus abraçou e Jesus cumpriu. Depois que Jesus desceu de suas orações, veio Judas, os Iscariotes, juntamente com o exército, não o exército, mas um bando, que a Bíblia vai dizer que estavam armados com espadas, lanças, varas. Jesus até se surpreende e pergunta para eles: mas eu estou incitando alguma rebelião? Eu estou fazendo algo para vocês virem até mim com tanta violência, com tantas armas? E Judas então baixa a direção de Jesus, beija a sua face, entregando que aquele era Jesus. Então os romanos prendem a Jesus. A Bíblia vai dizer que um dos discípulos puxou a espada e decepou a orelha de um soldado. Eu não preciso dizer que provavelmente esse discípulo era Pedro, o discípulo mais explosivo que Jesus tinha. E Jesus disse: ei, não, guarde a espada. Quem vive pela espada morre pela espada. Não é isso que eu ensinei a vocês. Mas eu quero que você guarde essa informação que eu vou falar para você agora. Depois que os romanos prenderam a Jesus, os discípulos sumiram, dissiparam-se. Exatamente isso que está escrito no Evangelho. Eles sumiram. Apenas Jesus foi preso. Jesus então foi levado diante ao Sinédrio e lá começou o julgamento de Jesus. Um julgamento imparcial, um julgamento onde todos sabiam qual era o resultado. Tanto é que Jesus não esboçou uma palavra. Jesus não disse absolutamente nada no começo do seu julgamento. E a Bíblia vai dizer que tentaram testemunhar contra Jesus. Ei, ele fez isso, ei, ele fez aquilo, mas nenhum desses testemunhos eram suficientes para incriminar Jesus. Eles não tinham nada contra Jesus. Jesus não havia feito nada. Mas então, um membro do Sinédrio chegou até Jesus e disse: ei, você é mesmo filho de Deus? Você é o Messias? E o que Jesus disse? Sim. Esse simples sim que Jesus disse a esse membro do Sinédrio fez ele enlouquecer. Rasgou as suas vestes e começou blasfêmia. Ele está blasfemando. Ele não é o Filho de Deus. Isso é o suficiente para condenarmos ele à morte. Apenas um sim. Um sim de Jesus foi suficiente para levá-lo à morte em que ele sofreu. Mas voltando à história de José de Arimateia. José de Arimateia era um membro do Sinédrio, mas ele também era um discípulo de Jesus, assim como era Nicodemos. Mas eles eram discípulos de Jesus em secreto. Por quê? Porque o membro do Sinédrio não podia adorar a Jesus, eles não confiavam em Jesus, eles foram os mesmos que colocaram Jesus diante da morte. Então, como você pode fazer parte de um grupo, adorar aquilo que está sendo condenado à morte? Mas José de Arimateia era um discípulo, a Bíblia fala, ele era um discípulo secreto. E ele teve a coragem de chegar até Pilatos, depois da crucificação de Cristo, e pedir o corpo de Jesus. Enquanto isso não havia nenhum discípulo, apenas Maria Madalena e Maria. Só as duas, nenhum discípulo mais é citado. Mas a primeira lição que eu quero trazer para você sobre José de Arimateia é: irmãos, fuja da multidão. Como assim fugir da multidão? Você já parou para pensar quando você vê pela televisão aqueles blocos de carnaval onde as pessoas estão aglomeradas e ninguém sabe para onde está indo, as pessoas só vão
seguindo alguma coisa, sem saber para onde, todo mundo apertado, e a pula, vem quase levando para lá, e ninguém sabe para onde está indo, irmãos. Essa é a multidão. A multidão afasta você de Deus, a multidão tapa seus ouvidos para não ouvir a voz de Jesus. José de Arimateia estava diante do Rei da Glória. E a multidão, quando Jesus foi levado até Pilatos, gritava: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Todos gritavam para crucificar. Pilatos ainda disse: ei, o que fez este homem para que nós possamos crucificá-lo? Não houve resposta, apenas gritos de crucifique-o. Irmãos, a multidão queria crucificar a Jesus. Os próprios membros do Sinédrio gritavam para crucificar a Jesus. Imagina você sendo José de Arimateia no meio daquela multidão gritando para crucificar o teu mestre. José de Arimateia disse: não, na multidão eu não me encaixo, na multidão eu não me encaixo. A multidão está gritando para crucificar aquele homem, mas aquele homem é o Filho de Deus, aquele homem é o Messias. Não. Naquela multidão eu não me encaixo. Irmãos, fuja da multidão, a multidão não vai levar você a lugar nenhum. Verdade, Deus. Você, irmãos, presta atenção, você não é multidão, você é servo de Deus. Você não é multidão, você é discípulo. Você não é multidão, você é ovelha. Quanto maior a multidão ao seu redor, irmãos, menor a voz de Deus vai chegar aos teus ouvidos. Quanto mais gente falando na tua cabeça, menos a voz de Deus vai entrar. Todos nós já passamos por essa situação. Às vezes nós precisamos de um conselho. E onde vamos buscar conselho? Vamos buscar na igreja. Mas aí você chega na igreja e alguém fala alguma coisa para você que você não concorda. Aí você fala: já vou buscar em outro lugar. Aí você vai em outro lugar. Chega lá, você também não concorda. E você sai procurando por uma multidão a resposta que você quer, até que alguém vai encontrar você e dizer: ei, é isso. Aí você fala: não, é isso. Deus está falando comigo. Não, é a multidão que está comigo. A multidão que está falando para você. Mas Jesus já disse claro, alto e bom som: ei, filho, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Não é a multidão que vai curar você, é Jesus. Não é a multidão que tirou você do lamaçal, foi Jesus. Não foi a multidão que foi crucificada naquela cruz, foi Jesus. A multidão só vai servir para afastar você do propósito que você tem com Deus. A multidão vai afastar você de Jesus. Se você ainda não acredita, eu quero lembrar você daquela história que todos conhecem, da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que uma multidão cercava Jesus, e aquela mulher sofria com sangramentos e hemorragias por anos, perdeu tudo que tinha, gastou tudo que tinha buscando uma cura, e nenhum homem conseguiu dar a cura àquela mulher. Aquela mulher era considerada impura, pois sangrava a todo momento. Mas a atitude de fé daquela mulher foi apenas encostar nas orlas da veste de Jesus e serei curado. Foi isso que ela disse: eu preciso apenas encostar nas vestes dele, eu não preciso de nada, só encostar e serei curado. A Bíblia vai dizer que a multidão cercava Jesus e Jesus caminhava. E essa mulher passou pelo meio da multidão, foi lá, encostou nas orlas das vestes de Jesus e ela foi restaurada. Não só a sua saúde física foi curada, mas o espírito daquela mulher também foi, porque ali ela conheceu um Jesus que cura. Irmãos, presta atenção, às vezes você vem na igreja pensando que Deus precisa falar com você, irmãos. Deus não precisa falar com você. Deus não vai falar com você a todo momento, mas não significa que Ele não esteja fazendo na tua vida. Jesus em nenhum momento falou com a mulher do fluxo de sangue, em nenhum momento. Ela só encostou nele, foi o suficiente. Irmãos, presta atenção, se você quer uma cura vinda de Deus, não espere que alguém estenda a mão sobre a tua cabeça. Apenas fale com o Altíssimo, Ele já sabe do que você precisa. Estenda a tua mão e toque nele e será curado. Mas se você pensar o que isso tem a ver, irmãos, pensa comigo. Uma multidão cercava Jesus. Quem mais que estava naquela multidão foi curado além da mulher do fluxo de sangue? Ninguém. Ninguém que estava na multidão foi curado. Apenas uma mulher que fugiu da multidão para chegar até Jesus. Ela sim foi curada. É a prova que você precisa para entender: a multidão não te leva a lugar nenhum. Desvie da multidão para chegar até Jesus. Fuja do fluxo em que o mundo tenta colocar sobre nós. Nós precisamos nos encaixar em lugares. Nós precisamos seguir. Não, irmãos, você só precisa seguir a Deus, nada mais importa. Ela desviou, foi até Jesus. E quando ela recebeu a cura, Jesus disse: alguém encostou em mim.
não. Alguém tocou em mim e de mim saiu graça. De mim saiu virtude. De mim saiu algo diferente, irmãos. A partir do momento que você se quebrantar e tocar nas obras da veste de Jesus, Ele vai falar para você: ei, filho, você tocou de mim, saiu virtude. A tua cura está aqui. A tua restauração está aqui. A restauração da tua casa está aqui. Apenas toque nas obras das minhas vestes. Não precisa seguir multidões. Não precisa buscar lugares cheios. Não precisa. Deus já está aqui. É em lugares assim que Deus gosta de trabalhar. Deus gosta de confundir os sábios. Deus gosta de fazer o improvável. Deus gosta de fazer o impossível. Deus não quer coisas óbvias. Ele não trabalha com óbvio. Ele gosta de confundir. Ele gosta de mudar. Ele gosta de mexer. Olha João Batista. Alguém que se vestia com peles de animais. Alguém que comia grilos. Foi o homem responsável por batizar a Jesus. João Batista, o improvável. Multidões, irmãos, fuja da multidão. A multidão não vai te entregar nada. A multidão, a hora que você veio, você vai estar no lugar onde não queria estar, longe de Cristo, longe de Jesus, distante da tua cura, distante das palavras, distante daquilo que você precisa. Fuja da multidão. A segunda lição é: permaneça aonde Deus colocou você. Bom, se você parar para pensar, todos os discípulos de Jesus seguiam a Jesus. Pedro deixou de ser o pescador para seguir Jesus. Mateus deixou de ser o cobrador de impostos para seguir Jesus. Todos eles deixaram os seus postos para seguirem Jesus. Mas José de Arimateia não. José de Arimateia foi o discípulo de Jesus, mas continuou ali no Sinédrio. Por quê? Porque Jesus queria que ele ficasse ali. Jesus nunca disse que ele precisaria sair daquele lugar. Não, Jesus precisaria dele ali. Você acha que no coração dele não estava aflito, pensando: eu quero sair daqui, eu quero sair deste lugar, eu preciso seguir o meu mestre, eu quero, mas Jesus disse: não, o seu lugar vai ser ali no Sinédrio. Porque se não estivesse no Sinédrio, provavelmente ele estaria fugindo com os outros discípulos e não teria ninguém para pegar o corpo de Jesus. Irmãos, presta atenção, vai ter lugares que Deus vai colocar você e você vai se sentir mal. Você vai pensar que não era para estar naquele lugar. Você vai pensar: Deus, por que me deixou aqui? Irmãos, é ali mesmo que você precisa ficar. É ali mesmo que Ele quer que você fique, porque é ali que Ele tem obra para a tua vida. É ali que Ele tem mudança para você, naquele lugar. Se aquele ambiente não transformar você, você vai transformar naquele ambiente. E às vezes nós pensamos: na minha casa sou só eu. Na minha casa sou só eu. Como posso eu me posicionar quando todo mundo está na festa, todo mundo está aproveitando o seu churrasco, sua bebedeira, e eu estou lá lendo a Bíblia para ministrar no domingo? Sou só eu, irmãos. Deus precisa só de um. É só você que Ele precisa. Ele não precisa de 2, 3, Ele precisa só de você. Só um. Ele só precisou de um Moisés para abrir o mar. Ele só precisou de um Jesus para mudar uma história. Ele só precisa de um posicionado. Ele só precisa que você se posicione aonde Ele colocar você. Ele não precisa que você fique reclamando: Deus, me tire daqui. Irmãos, presta atenção. Se Deus colocou você no lugar, Ele colocou porque Ele tem um plano para você. E se Ele tem um plano para você, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo, que tudo que você precisa Ele vai dar para você. Mesmo que você passe a viver de provisões. Irmãos, presta atenção. É um depoimento que eu e minha esposa temos. Quando Deus colocou nós para vivermos de provisões, irmãos, Deus vai dar provisão apenas para aquele dia. Pode prestar atenção. Se você estiver no deserto precisando de provisão, Deus vai dar para aquele dia. Aquele dia você vai ter o que comer, aquele dia você vai ter o que beber, aquele dia você vai ter onde morar, aquele dia você vai ter onde deitar. Aquele dia. Amanhã você vai pensar: o que eu faço amanhã? Não precisa pensar no que você faz amanhã, porque Deus te colocou nessa situação que é para você ver que amanhã pertence a Ele. Fica hoje, fica aquilo que Ele te deu hoje, amanhã Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Irmãos, se você estiver no meio do deserto, não se assuste. A provisão que você precisa vai ser para aquele dia. Irmãos, você não vai ver ninguém no meio de um deserto pegando água com a mangueira e jogando na areia, não, desperdiçando, não, irmãos, é só para aquele dia. Deus vai te dar só para aquele dia. É naquele lugar que Ele vai subir você, é naquele lugar que o seu ministério vai alavancar, é naquele lugar que Ele quer que você esteja. É naquele lugar. E continuando, se você pensar, temos um outro José, filho de Jacó, que neste momento já se chamava Israel.
Todos conhecem, eu acho que todos conhecem a história de José. José, só para contextualizar, era o filho de Jacó, que Jacó amava muito. E Jacó deu um vestimento de linho para ele, todo bonito, todo branquinho, todo novinho. Os irmãos ficaram todos chateados. Como pode? Como pode? Nosso pai gostar mais desse menino do que de nós. Então os irmãos de José decidiram que vamos matar nosso irmão. Já que nosso pai ama tanto ele, vamos matar ele. E decidiram matá-lo. Só que no meio do plano eles decidiram, não podemos matar o nosso sangue, porque nós simplesmente não jogamos ele num poço. E jogaram José num poço. Mas no meio, depois que jogaram José no poço, pensaram, e se nós vendêssemos ele? Foram lá e venderam José. Irmãos, José foi parar no palácio. Um dia José estava no poço, no outro dia ele estava no palácio. Só que José era tão abençoado por Deus, alegava tanto de José, de tudo que José fazia, Deus abençoava. Tudo. Onde José colocava os seus pés, Deus estava com ele. E José era um homem, um rapaz de boa aparência. E a mulher a mulher de Potifar, que era o governador, decidiu que José era bonito e queria algo com ele. Mas José fugiu. Não quero. Tu és mulher do governador, não quero, e fugiu. E ela disse, olha, ele tentou se deitar comigo, ele tentou vir atrás de mim, quero que prendam. E José foi preso. Mas irmãos, presta atenção na vida de José. Um dia no poço, o outro no palácio. No outro dia ele estava na prisão. Aí você vai pensar, pô, José vai reclamando. Pô, os irmãos venderam ele, um dia no poço, no outro no palácio, agora voltou para a prisão. Irmão, sabe o que José fez na prisão? Começou a interpretar sonhos. E ali ele interpretou tanto os sonhos dos prisioneiros que os prisioneiros ficaram encantados e falaram, olha, você vai ser o principal, você vai comandar este lugar, Deus se alegra de você e você vai ser grande neste lugar. E quando José interpretou os sonhos de dois prisioneiros que ali estavam, essa notícia chegou ao ouvido do faraó, e o faraó chamou José e falou, não, interpreta meus sonhos aqui. E José interpretou os sonhos do faraó e o faraó, não, Deus está com você, Deus realmente é o teu Deus, realmente é o teu Deus. Realmente Deus está com você. E José virou o quê? Governador. Irmãos, um dia no poço, outro no palácio, um dia na prisão, outro dia governador. Em nenhum momento José reclamou da posição em que estava. Quando José estava no poço, não reclamou. Quando José estava na prisão, não reclamou. Quando José estava no palácio, não reclamou. Porque ele sabia que maior era aquilo que estava com ele, maior era a promessa de Deus para ele. E ele ficou aonde deveria. Irmãos, Deus está falando para você esta noite. Se você está incomodado no lugar onde está, calme o teu coração, que é aí mesmo que Ele quer que você esteja. Porque se você tivesse a vontade onde você está, Ele tiraria você. Sabe por quê? Porque o crente que está à vontade é um crente que não ora. O crente que está à vontade é um crente que não louva. O crente que está à vontade demais é um crente que não jejua. E Deus, como eu disse, Ele quer servos, Ele quer soldados, Ele quer ovelhas. E para você ser um discípulo, irmão, presta atenção. Tem segredos, tem acessos, tem sobrenatural de Deus que só são revelados para discípulos. Para discípulos, só discípulos viram coisas que nós aqui de baixo não vimos. Por quê? Porque eles são discípulos, eles tinham um acesso diferente. Por quê? Porque eles se entregaram de verdade, de coração. Eles posicionaram-se, eles ficaram onde Deus havia mandado, onde Jesus havia ordenado, eles ficaram. Fique aonde Deus colocar você, porque é ali que Ele tem um projeto para você. Mas o engraçado é que a gente gosta de ficar pulando de galho em galho, procurando coisas. O que você está procurando é uma bênção. São coisas financeiras. A pastora no começo do culto falou sobre bens materiais. É engraçado você pensar que eu tenho pessoas que eu conheço que saíram da igreja. Quando estavam na igreja, estava tudo ruim. Estava tudo ruim. Não tinham o que comer, dinheiro, não tinha dinheiro. Estava naquele perrengue. Saiu da igreja, é carro novo, é negócio, é casa, é tudo bonitinho. E aí, o que eu quero falar para você, irmãos, fica tranquilo. Se você está sofrendo com tudo isso, é porque Deus permitiu que você sofra. Por quê? Porque em nenhum momento Deus prometeu para você os reinos
da terra como herança. Quem prometeu os reinos da terra como herança foi Satanás a Jesus do deserto. Deus em nenhum momento falou para você que a tua vida, a partir do momento que você viesse para a igreja, chegaria na tua casa, irmãos, ia jorrar dinheiro, ia jorrar saúde. Não, irmãos. Deus nunca disse isso. Você deve vir até a igreja, irmãos, você deve adorar a Deus porque Ele é, não pelo que Ele faz. Porque se você, irmãos, for adorar a Deus só pelo que Ele faz, irmãos, nós nem estaremos aqui essa noite. Tanta luta, tanto perrengue que o crente passa, tanta coisa difícil. Jó sofreu uma provação atrás da outra, uma provação atrás da outra. Quem aqui nunca passou por isso? O problema nem acabou, já tem outro problema atrás. Jó sofreu com a mesma coisa, irmãos. Um servo nem terminava de falar o que tinha acontecido, o outro servo já começava a falar o que tinha acontecido em seguida, um problema atrás do outro. Mas eu quero que você lembre lá do teu passado, quando você estava na pior fase da tua vida, coisas estavam tudo dando errado para você. Um dia chegou alguém e você falou: "Ei, vamos para a igreja", você fez o que veio para a igreja e tua vida mudou. Glória a Deus. E tua vida mudou. Porque depois da tempestade, irmãos, veio o sol. Depois da escuridão veio o amanhecer. E depois dos seus problemas, Jesus está lá na praia te esperando com peixes na mão. Problema você vai ter, dificuldade você vai ter, mas é normal. A diferença entre nós que estamos na igreja e pessoas que estão fora da igreja é que na tempestade, pessoas que estão fora da igreja naufragam. Nós que estamos na tempestade dentro da igreja, tem um homem lá para acalmar a tempestade dentro do nosso barco. Tem um homem lá para falar: "Ei, tempestade, acalme-se. Acalme-se." Essa é a diferença. Se você sair hoje, pode ser que o mundo te entregue tudo, porque ele quer você lá. Para o inferno, irmãos, compensa muito mais tirar você daqui de dentro do que pegar alguém que já está no mundo. Porque o do mundo já pertence ao inferno. Você que está aqui dentro não é valioso. Você que está aqui dentro é valioso. Jó era valioso para Deus, por isso que o diabo foi lá tentar ele. Jó era alguém valioso. Deus testemunhou para o diabo quem era Jó, o tamanho de Jó para Deus. E você, irmãos, fica aí abatido porque uma tempestade veio sobre você, irmãos, é normal. Por quê? Porque Deus te colocou aí. Deus colocou os discípulos no barco. Deus colocou José no poço. Mas um dia José dormiu no poço, no outro amanheceu o governador, irmãos. Você vai um dia que você vai dormir no poço, mas vai acordar com o Jesus batendo na tua porta: "Filho, abre que eu estou aqui para entrar e mudar a tua história. Eu eis que estou na porta e bato, a porta do teu coração", e ele está batendo essa noite falando: "Filho, me deixa entrar." Você que em um momento da tua vida esqueceu quem eu era, eu estou aqui essa noite para te lembrar onde eu tirei você e onde eu coloquei você. E a terceira e última lição é: siga a Jesus. José de Arimateia tinha provavelmente nos seus ensinamentos do Sinédrio que qualquer um que chegasse e falasse que era o Messias estava blasfemando. Mas José de Arimateia decidiu não seguir aquilo que os homens falavam. Ele decidiu seguir a Jesus. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Vai ter momentos na vida em que as pessoas vão chegar em você e vão falar: "Ei, por que você está seguindo a Jesus? Por quê? Olha a tua vida como está. Onde está teu Deus? Onde está o seu Deus? Por que você está seguindo? Ainda continua seguindo a Ele." Irmãos, a coisa mais difícil para o crente é que a gente não tem mais amigos. As amizades todas sumiram. Todas sumiram. Por quê? Porque o engraçado é que quando você vive em pecado, mais pecado você vai ter, porque as pessoas vão entregar mais pecados para você. Como assim? Se você vive da bebida, quem nunca passou por isso? Eu passei por isso na minha vida. Quando eu bebia, há um tempo atrás, há muito tempo atrás na verdade, eu não tinha R$1 no bolso. Eu falava: "Nossa, eu queria tomar uma, né?" Na hora veio uma mensagem no meu celular: "Ei, bota tomar uma." Eu saía com R$5 no bolso, voltava com 20 e completamente bêbado. Por quê? Porque um pecado vai puxar outro. Pessoas para te levar para o pecado você vai encontrar de monte. Pessoas para te levar para o errado você vai encontrar de monte. José de Arimateia encontrou seus membros do Sinédrio de alto escalão gritando ali, histéricos, para crucificar um homem que não havia crime nele. Jesus não tinha pecado, ele se fez o pecado por nós. Ele não tinha um pecado.
pecado, ele era santo. O único homem santo que já pisou na terra foi Jesus. E mesmo assim começaram a gritar: crucifiquem a ele. José de Arimateia decidiu não seguir aquilo que estavam gritando, decidiu seguir o que o coração dele falava. Ei, esse é o Messias, esse é o homem, é ele, é ele, é ele. O problema, irmãos, é que se você pensar, muitos de nós às vezes nos decepcionamos porque Jesus não fala conosco. Jesus às vezes parece que não está fazendo nada nas nossas vidas. Jesus às vezes se cala. Jesus às vezes deixa de falar conosco. Às vezes nós vivemos em silêncio da parte de Deus. Davi, quando cometeu adultério, teve um filho com a mulher de Potifar, fruto de adultério. Então, Deus disse a ele através do profeta Natan: olha, diga a ele que Davi está perdoado, mas o fruto da traição de Davi, o filho, irá morrer. Quando Davi ouviu isso, colocou-se por 7 dias em jejum, em oração. Jejum e oração. Davi, o homem que mais... se você perguntar para alguém que não conhece a Bíblia, você conhece Davi, vocês vão conhecer Davi. Davi é aquele que matou Golias. Davi é aquele que derrubou o gigante. Sim, esse Davi. Davi tocava uma harpa suficiente para matar demônios. Davi, um homem que Deus se alegrava, Deus deu um reino para ele, foi lá, se prostrou de joelhos pedindo para que Deus salvasse o filho dele. Sabe o que Deus fez? Nada. Deus não respondeu a Davi. Deus não disse nada a Davi. Davi em jejum, em oração, por 7 dias, com a cara no chão, com o rosto no pó, e Davi não disse nada para nenhum dos servos que chegaram. Davi, ei, Davi, o garoto Davi, ele não disse nada. E o interessante é que os servos chegaram e eles falaram: olha, imagina, se ele já ficou assim quando descobriu que o filho estava doente, imagina como é que a gente vai chegar nele para falar que o menino morreu. E quando os servos falaram isso, Davi lá onde estava ouviu e perguntou: o garoto morreu? E falaram: sim, o garoto morreu. E o que Davi fez? Davi era acostumado a Deus falar com ele, Davi era acostumado a tudo que fazia, Deus estar com ele, Deus mudar, Deus carregá-lo. Mas naquele momento Deus disse: não, eu vou falar com você, você não vai me ouvir, eu não vou entregar aquilo que você quer. Irmãos, nós somos uma geração às vezes que fomos doutrinados a pensar que é só chegar na porta da igreja, entrar aqui, Deus, alguém vai colocar a mão na tua cabeça e vai guiar, vai falar para você o que vai acontecer. Irmãos, Deus fala conosco a todo momento. Se você chegar na tua casa e colocar um louvor para você, o que Deus vai estar falando com você. Mas o problema é que você não está em sintonia com Deus, você está distante dele. O problema é que você não quer ouvir o que Deus quer falar para você. O problema é que você quer ouvir aquilo que a tua carne quer ouvir. E Deus está falando a todo momento. Mas o problema é que nós fomos doutrinados a achar que em todos os momentos vão aparecer profetas para nós. Nós achamos, nós buscamos, mas Deus está falando. Se Deus não falar com você quando você colocar um louvor, aqui é a palavra dele aqui, ó, tudo que você precisa está aqui. Tudo que você precisa, toda a resposta para a tua vida está nessa palavra aqui. Mas nós somos doutrinados a achar que Deus vai falar conosco a todo momento. E Deus não falou com Davi. Deus não falou e Deus levou o filho de Davi. Mas aí é que está. Qual de nós dois, qual Davi nós somos? O Davi que ao descobrir que Deus não fez nada, ficaria ali prostrado no chão, rebelando-se contra Deus, nervoso: Deus não fez, Deus matou meu filho, Deus fez isso. Ou nós seremos o Davi da Bíblia? O Davi que ao ouvir que o filho faleceu, levantou-se, tirou a poeira das suas vestes, tomou um banho, se alimentou, e todos olharam para ele: nossa, mas como que pode? Seu filho morreu, Deus levou seu filho. Ele disse: amém, amém. E continuou a vida. E ele deitou-se novamente com Potifar, que nessa altura já era a esposa dele. Sabe quem nasceu do fruto dessa relação? Salomão. Salomão nasceu do fruto dessa relação entre Potifar e Davi. Irmãos, olha só como Deus faz as coisas. Às vezes Deus tirou o filho de Davi porque alguém maior precisava vir. Esses são os planos de Deus, irmãos. Os planos de Deus não são para nossos ouvidos entenderem. Os planos de Deus não são para que nós mortais entendamos. Os planos de Deus são para que nós vivamos. Os planos de Deus são para que nós aqui na terra façamos a boa vontade dele. Irmãos, é algo que
crucificado e pensou: esse não é o fim, ele é o Messias, esse não pode ser o fim. Aquela cruz do madeiro, no meio, entre dois ladrões, não pode ser o fim para o Messias, não pode ser o fim. Mas para muita gente, irmãos, quando Deus não fala é o fim. Para muita gente, quando Deus não fala é o fim, mas irmãos, não é o fim. Eu quero contar, para finalizar, a história dos dois homens que estavam ao caminho da cidade de Emaús. Dois discípulos que estavam ao caminho de Emaús depois da crucificação de Cristo. E a Bíblia vai dizer que esses homens andavam entristecidos porque viram Cristo ser crucificado. Mas o interessante é que o próprio Jesus apareceu para eles depois que ressuscitou e caminhou com eles. Mas a Bíblia vai dizer que os olhos deles estavam tampados e eles não conseguiam ver a face daquele homem. E Jesus então perguntou para eles: por que estão tristes? E aqueles homens: você não viu as notícias? Crucificaram o Messias, mataram o nosso rei, crucificaram a nossa esperança. Aqueles homens não tinham percebido ainda que ele era realmente o Messias. Por quê? Porque se ele era o Messias, a cruz não ia parar ele. Se ele realmente fosse Jesus, aquela morte vergonhosa e dolorosa não ia parar ele. E o interessante é que Jesus continuou caminhando com eles e perguntou: vocês não creem no Messias? Vocês acham que a história acabou? E quando chegando próximo à cidade, eles falaram para Jesus: ei, vamos para casa, vamos ali comer, está escurecendo. É perigoso ficar andando por aí. Vamos ali. Jesus foi com eles até a casa. E o interessante é que quando Jesus foi partir o pão entre eles conseguiram ver a face de Jesus. E eles olharam o rosto de Jesus e aquelas feridas cicatrizadas e viram que aquele era Jesus. E Jesus sumiu da frente deles e eles saíram correndo em alegria para contar aos outros 11 discípulos que era verdade, que ele não morreu naquela cruz. Mas o interessante é que nós achamos que a morte, nós achamos que o silêncio de Deus, nós achamos que Deus não fazer é o fim da nossa aliança com Ele, irmãos. A morte não foi o fim de Jesus. Ele foi crucificado por mim e por você. Se o mundo, irmãos, fosse justo, não nós que estaríamos naquela cruz, não Ele. Porque nós somos pecadores, Ele não era. Irmãos, eu quero encerrar dizendo para você, irmãos, se Deus não fala com você, se Deus não respondeu você, se Deus não curou você, não é o fim. A morte não foi o fim. Ele não falar com você não é o fim da tua vida, irmãos. Ele não curar você não é o fim da tua vida. Sabe por que às vezes Ele não curou você, Ele não deu aquilo que você precisa? Porque às vezes se Ele der o que você precisa, você vai fugir dele. Se Ele der aquilo que você quer, se Ele der a cura que você precisa, amanhã você não pisa mais nessa igreja. Porque você está vindo aqui adorar a Ele porque você precisa de algo dele. Quando Ele te entregar, você foge. É por isso que muitas vezes não recebemos as bênçãos de Deus, porque não amamos Ele em verdade. Nós amamos apenas aquilo que Ele faz, não quem Ele é. Irmãos, José de Arimateia, em poucas linhas, nos ensina muita coisa. Não andamos com multidões, porque multidões nos afastam de Deus. Ficamos onde Deus nos colocar, porque se Ele colocou é porque Ele tem propósito. E siga a Jesus, não importa o que o mundo jogue sobre você, não importa o fato que o mundo jogue sobre as suas costas. Seguir a Jesus é o melhor caminho que você pode ter na tua vida. Mas eu não vou mentir para você, irmãos, vai ser difícil. Vai ser difícil porque o Evangelho não é sobre alegrias. O Evangelho não é só sobre curas e bênçãos infinitas. O Evangelho é sobre renúncia. Se alguém disse para você, vai para a igreja que a tua vida vai transformar em tudo o que você sempre quis, vai acontecer mentindo para você. Aqui, irmãos, você vai encontrar renúncia. Aqui você tem que matar a sua carne a todo momento. Por isso é que as pessoas preferem o mundo, porque o mundo é fácil, você pode fazer o que você quiser. Aqui dentro não. Aqui dentro é renúncia, aqui dentro é matar a carne, aqui dentro é matar os desejos, aqui dentro é entregar tudo por Deus, aqui dentro é deixar aquilo que você queria estar fazendo para fazer a obra de Deus. Irmãos, caminhe junto a Deus que a tua vida vai melhorar. Caminhe junto a Deus que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai trouxe essa noite para dizer a você: seja como José de Arimateia, seja como José de Arimateia. Se afaste de tudo que afasta você de Deus, porque se alguma coisa, irmãos, afastar você da igreja, afastar você de Deus, não vem de Deus. Não vem de Deus. José de Arimateia sabia disso. Ele sabia que estar no sinédrio poderia afastar ele de Deus.
mas o coração dele, Deus conhecia, Jesus conhecia o coração dele. E ali ele estava para pegar o corpo de Jesus, colocá-lo no sepulcro, ser o único homem fora os discípulos, que os discípulos fugiram, mas aquele homem foi corajoso porque ele amava Jesus. Eu pergunto a você, você ama verdadeiramente a Jesus? Você seria um José de Arimateia numa situação dessa, completamente adversa? Seja um José de Arimateia na tua vida, irmão. Seja um José de Arimateia na tua vida. Ignore o que o mundo fala. Afaste-se daquilo que não vem de Deus e siga a Jesus, porque Ele é o único caminho para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço muito a rica oportunidade. Feche os seus olhos essa noite, irmãos. E se em algum momento a palavra tocou você, um pouquinho que seja, se essa palavra entrou no teu coração, tocou em algo na tua vida, feche os teus olhos. O véu já foi rasgado, agora você tem acesso ao Pai. Os ouvidos eles estão inclinados sobre este lugar. Deus sabe muitas vezes o que você quer, irmãos. Deus sabe muitas vezes o que você quer, o que o teu coração quer. Mas o que Ele precisa de você é que você fale com Ele. Coloque nas mãos dele tudo aquilo que você precisa. Todos os pecados que têm afastado você dele, coloque diante dele, confesse para Ele, irmão. Ele é misericordioso para tirar de você. Ele vai carregar o fardo junto com você. Se é uma cura que você precisa, estenda a tua mão em direção a Ele. Se é algo novo que você precisa na tua vida, siga a Ele. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, Ele está dizendo: siga-me, siga-me, torne-se discípulo. Caminhe comigo, porque eu te mostrarei coisas grandes, diz o Senhor. O mundo vai tentar te afastar de mim, o mundo vai tentar te afastar dos meus mandamentos, mas eu sou maior. Eu sou maior que o mundo. Eu sou maior do que os prazeres da carne. Eu sou maior do que aquilo que você quer fazer. Eu sou maior. Eu tenho palavras de vida eterna para a tua vida. Eu vou restaurar a tua casa, diz o Senhor. Eu vou restaurar o teu ministério. Essa noite, irmãos, comece a reconstruir o altar de Deus que existe dentro de você, porque Ele quer habitar novamente no teu coração. O Espírito Santo de Deus está ansiando dentro de corações aqui nessa noite, gritando para que se entregue em verdade em Espírito para Ele fazer. Se você acredita que Deus é maior que tudo, se você confia que Ele vai mudar, converse com Ele essa noite, fale com Ele essa noite. Ele tem grandes coisas, Ele fará grandes coisas. A tua casa não será mais a mesma. Toda a escuridão que toma a tua casa tornará-se luz. Todos os pecados que afastam você dele se tornarão testemunhos. Todas as doenças que afligem tua casa se tornarão cura, porque certamente Ele levou sobre Ele todas as enfermidades. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele não tinha pecado, Ele se fez pecado por nós. Ele viveu aquela vergonha. Ele carregou tudo por mim e por você, porque Ele confia em você. Você tem livre acesso para falar com Ele. Você tem livre acesso para chamá-lo de Pai essa noite. Fale com Ele essa noite, porque Ele está aqui. Ele está nos quatro cantos desse lugar. Ele está passeando entre essas cadeiras. Ele está soldando o teu coração, esperando uma brecha para entrar e mudar. Mas, irmãos, a hora que Ele entrar e mudar, você não vai querer mais sair dessa presença. Você não vai mais querer sair dessa presença, porque Ele vai transformar. Ele vai estar na tua casa te esperando com peixe e pão. Ele vai lutar as batalhas com você. Quando você olhar para o gigante, para o problema da tua vida, você vai agir como Davi, porque maior é aquilo que está em você daquilo que é aquilo que está no mundo. Pai querido, Pai amado, obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor nos trouxe, Pai. Obrigado, Deus, porque a tua palavra foi ministrada, Pai. Pai querido, Pai amado, se alguma coisa, Jesus, se alguma seta jogada pelo maligno, Pai, alguma corrente, Jesus, esteja prendendo o coração dos nossos irmãos essa noite, Pai, que o Senhor derrube por terra neste momento, Jesus. Pai, se alguém aqui precisar de uma cura, Pai, que o Senhor possa ministrar essa cura essa noite, Jesus. Se alguém aqui, Pai,
Pai, precisa de um renovo, Jesus. O Senhor possa dar esse renovo, Pai. Pai querido, Pai amado, vai soltando aqui, Pai. Tem liberdade para agir neste lugar, Jesus. Tem liberdade para renovar, Pai querido, Pai amado. Pai querido, vai levando-nos para lugares maiores, Jesus. Vai levando nossos ministérios, Pai. Vai nos transformando em verdade e em espírito, Jesus. Vai nos tornando dignos, Pai, de estarmos na Tua presença, Pai. Pai querido, queremos Te adorar, queremos Te servir, Jesus. Amamos a Tua santa presença, Pai. Pai, obrigado por todos os livramentos que o Senhor nos dá todos os dias, Pai. Enquanto dormimos, o Senhor nos guarda, Jesus. Enquanto estamos acordados, o Senhor nos guia, Pai. Enquanto estamos caminhando, Jesus, o Senhor nos equilibra para que não caiamos, Pai. Pai querido, vai olhando agora para nossas famílias, Jesus. Aqueles que não puderam estar aqui, Jesus, mas precisam de uma palavra, Pai, que o Senhor possa alcançá-los agora. Que a Tua mão se estenda, Pai. Alcance lares, Pai. Alcance pessoas, Jesus. Porque confiamos em Ti, Pai. Queremos mais em Ti, Jesus. Maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Obrigado, Pai. Nos leve para casa em segurança, Jesus. Nos leve para casa debaixo da Tua santa proteção, Jesus. Porque nós adoramos o Teu nome e engrandecemos o Teu nome aqui esta noite. Assim nós oramos e Te agradecemos em Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Levar os nossos pensamentos ao Senhor Jesus e orar ao Pai Nosso que o Senhor deixou para nós. Amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de dar a bênção apostólica, quero agradecer ao irmão que veio trazer a palavra para nós hoje. Que o Senhor venha cada dia mais te abençoar, te usar nas mãos dele como vaso nas mãos do mundo. Que você se sinta à vontade em nossa casa, de estar conosco quando vocês quiserem. Seremos sempre bem-vindos. Também quero agradecer a irmã que venha também nos visitar nessa noite, Nova Dias, a outra irmã, Celi, venha também estar conosco aqui, que cada uma de vocês se sinta agraciada pela presença do Senhor. A irmã Natália, eu não digo que eles são de fora, eles são da casa. O Senhor já trouxe eles para nós, e como Ele disse há algum tempo, que vocês se sintam em casa conosco. E os da casa, que o Senhor também venha acalmar o coração de vocês, que cada dia vocês sintam o desejo de servir ao Senhor nesse lugar. Um lugar simples, mas que o Senhor separou para mim e para vocês, para buscar a face dele. Amém? Amém. Nós possamos colocar as mãos em posição e cada um que está conosco nessa live, que o Senhor possa continuar traduzindo em seus corações a palavra dele, os louvores, e que cada um possa receber a cura
a libertação da alma e do espírito. Que a graça, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus permaneça em cada coração, hoje e sempre. Amém. Amém, igreja? Na salva do Pai,